continuando o nosso assunto sobre o Setembro Amarelo, e estava comentando então agora há pouco sobre a preocupação e a nossa localização, né, sobre os grupos vulneráveis. Então a gente tem, sabidamente aqui no Brasil, uma vulnerabilidade muito grande entre os jovens, né, entre pessoas recém-saídas da adolescência, e isso faz com que a gente volte então o nosso olhar, nossa preocupação, o controle social, a construção das políticas públicas de saúde voltadas então para a necessidade desse povo nessa fase da vida que se sabe que é uma fase exigente, né? Bastante exigente, porque vai trazer fases de definições, tanto com relação à profissionalização, né, quanto a diversos outros aspectos que são muito exigentes emocionalmente para as pessoas. Né? O que nós temos que observar em relação a isso? Né? Como é que as pessoas conseguem se manter, então, saudáveis? Conseguem se manter saudáveis, conseguem se manter protegidas, conseguem se sentir confortáveis emocionalmente quando elas têm toda uma rede de cuidado, quando tem uma certa estrutura. Né? Então a gente sabe que tem coisas que são do plano do ideal, tem coisas que são do plano real. Óbvio que tem pessoas que têm muito poucas condições e são suficientemente resilientes para dar conta dessas coisas que estão faltando. Né? Agora estou visualizando todo mundo. Boa noite, Rafaela, Laurinha. O pessoal está chegando, desculpa as interrupções anteriores, tá? Mas vamos então aquecendo a nossa discussão. Que bom que estão presentes. Assim eu não fico falando sozinho, né? Obrigado, Jéssica, por estar aí com a gente. Então tá, que bom. Bastante gente legal para a gente começar a discutir. Então, eu estava falando anteriormente, vou repetir um pouquinho, fazer um apanhado geral, né, sobre... Oi, Rita, boa noite. Nayara. Agora eu tô vendo o povo. Antes estava me sentindo muito sozinho. Que bom. A Jo, oi Jo, que saudade. Participa aí com a gente, Jo. Então eu estava fazendo uma contextualização, né, a respeito da Laurinha, a respeito das fases, né, das épocas do ano em que a gente vai focalizando algumas questões. Agora, em função do dia 10, o dia de prevenção ao suicídio, né? E esse mês, então, a gente vai pensar, né, mais amplamente, mais detalhadamente sobre isso, mas naturalmente que isso é uma questão para se pensar ao longo do ano. A saúde mental é uma coisa a se pensar dentro do contínuo, né? Dentro de um crescente, assim, dentro de uma possibilidade de ir amadurecendo o nosso pensamento, né? E nos desfazendo de algumas resistências e alguns preconceitos, né? Então, nós temos que observar que o que nós não discutimos é tabu. E o tabu é um bloqueio. Né? O que nós temos que trazer para a nossa discussão de uma maneira saudável? Né? Quando eu digo discussão, uma conversação de uma maneira saudável. O que nós temos que trazer? Todos os assuntos. Qualquer assunto, né, que eu ficar negando de conversar, negando de ouvir, né, de permitir, né, que isso possa envolver, isso tende a ficar cada vez mais grave. Então nós temos que falar sobre sexo, temos que falar sobre vida e temos que falar sobre morte. Como não falar sobre as coisas que fazem parte da vida? Né? Como não? Se isso faz parte, se isso nós temos que lidar. Então, se nós não nos permitirmos superar os nossos próprios bloqueios, nossas próprias dificuldades e encarar esses assuntos que são sensíveis, que são espinhosos, nós realmente estamos nos desabilitando para situações que fatalmente nós vamos ter que enfrentar. Né? As enfermeiras, Denise, Cíntia, meu amigo Luiz Mauro, é tanta gente que está chegando que eu não vou conseguir citar todo mundo, uns eu vou só abanando. Que bom que vocês estão aqui. Já tem um grupo da saúde aqui me amparando emocionalmente, que bom. Então, gente, é super importante porque frequentemente a gente vê as pessoas assim, mas se a gente
falar muito nesse assunto, a gente vai estar dando ideia. Não, as pessoas já têm as suas ideias, as pessoas pensam o tempo inteiro. As pessoas pensam dormindo, as pessoas pensam acordadas, as pessoas não conseguem às vezes parar de pensar. E muitos dos transtornos justamente se dão através de sintomas como esse, sintomas persistentes, sintomas invasivos. Concordam? Então, não tem como nós não pensarmos sobre esse assunto, embora ele pareça assustador. Não tem como nós não discutirmos sobre isso. Precisamos sim discutir, precisamos ter mais tempo, mais espaço para trazer essas questões, né? Tem pessoas que têm dificuldade por quê? Oi, Nath. Por quê? Porque não sabe lidar com a morte, não sabe lidar com a perda, ou passou por situações que considerou exigentes ou traumatizantes. Bom, mesmo que a pessoa se sinta numa situação, né, de não conseguir tocar num ponto muito sensível, que foi uma situação que de certa forma se sentiu muito fragilizada, muito traumatizada, vivenciei a morte recentemente, não estou a fim de discutir sobre isso. Bom, enfim, nós sabemos, quando a gente amadurece emocionalmente, que tem coisas que a gente opta, tem coisas que a gente consegue evitar. E a morte é uma coisa que a gente não consegue evitar, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai se aproximar, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser convidados, né, a participar de situações como essa, ou com pessoas próximas, ou com pessoas da nossa família, né? Então, se nós quisermos que esses assuntos não nos adoeçam, nós temos sim que naturalizar, ou seja, trazer para o nosso cotidiano, né? Então, a gente estava no início aqui, enquanto eu entrava e saía aqui atendendo as pessoas, porque eu não entrei em modo público, estava só gravando, né? Agora adaptei, estou vendo as pessoas chegarem, podem começar a trazer os questionamentos, tá? Então eu estava falando sobre faixas etárias. A gente tem uma faixa etária sensível, como eu disse, que é o início da juventude, embora a gente reconheça uma incidência, apesar de que, como esse fenômeno do suicídio tem aumentado progressivamente, a gente tem observado o crescimento em outras faixas etárias. Algumas é até de certa forma previsível, né? Por exemplo, pessoas diante de uma situação crônica, que se sentem abandonadas sem perspectivas, elas tendem a provocar atos suicidas. Então pode ser idosos, pode ser pessoas institucionalizadas, tem as mais diversas situações em que isso pode acontecer. Mas também tem outros momentos da vida que não se tem muitos dados, porque as pessoas nem querem saber, não tem nem coragem. Não é? Uma coisa que eu reconheço que é difícil, né? Não são todas as pessoas que vão suportar, mas é investigar, por exemplo, o suicídio na infância, porque acontece, e acontece bastante, né? Então, eu admiro o pesquisador que consegue trabalhar com isso, porque haja sanidade, não é? Haja resiliência, haja estrutura que a pessoa tem que ter para uma situação que mexe com nossas entranhas, né? Mexe com vários dos conceitos, né, que a gente se pega, que a gente se vê, né, formando, né? Mas acontece. Então, em todo momento, em todos os ciclos, em todas as faixas etárias, existe essa possibilidade, né, da pessoa ter uma fantasia de ir para um lugar melhor, da pessoa querer dar cabo da vida porque a dor que ela sente é irrespirável. Então vejam, como é que eu vou julgar, quantificar a dor alheia? Não tenho esse direito, não tenho nem condições para isso, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que está sentindo uma dor muito intensa, o que ela menos precisa é de moralismos, é de julgamento, né? É de rechaço e é de censura. Basta a gente entender. A pessoa às vezes não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor quer tirar com a mão, quer tudo para ontem, né? Quer tudo urgente. Então, vejam, né? É um momento em que a gente tem que, mais do que em qualquer outra fase, em qualquer outro momento do dia, a gente ter essa sensibilidade, né, de acolher esse sofrimento sem julgar, sem tentar quantificar,
sem tentar resolver as coisas dos outros, né? A gente quer muito, e muitas vezes a gente quer isso de uma maneira meio irreal, que alguém resolva as coisas para a gente, mas ninguém resolve nada para ninguém. Nós vamos buscando recursos, porque ninguém é uma ilha, nós vamos tentando nos fortalecer uns com os outros, né, procurando a energia que eu não tenho. Às vezes o outro solidariamente me dispõe, aquele ânimo, né, para mais um dia e tudo mais, mas precisamos ser humanos, né? Precisamos ter essa humanidade de, em hipótese alguma, ficar julgando ou ficar discriminando uma pessoa que passa por essa situação, né? Então nós temos muitos mitos em relação ao suicídio, algumas coisas que com o passar do tempo o conhecimento está desfazendo, né? Então um dos equívocos é dizer: quem quer se matar não avisa, quem quer se matar se mata. Está errado. Isso está completamente errado e a gente já tem argumentos suficientes para isso. Né? Quem quer se matar ou quem provoca o suicídio e não consegue só quer chamar atenção. Bom, pode ser que queira chamar atenção e pode ser que essa é a maneira que a pessoa tem de pedir socorro. Né? Enfim, basicamente a gente observava que as pessoas iam aos serviços de saúde, né? Isso há alguns bons anos atrás, né? Iam para os serviços de saúde e diziam: tentei matar, fiz tal coisa. Aí a pessoa dizia: fizesse errado, se quisesse te matar, tu fazia tal coisa. Bom, aquela pessoa parava de encher o saco, né, daquele serviço. Por quê? Porque se matava. Aquela pessoa parava de ser o inconveniente naquele serviço porque não ia aparecer mais, porque tinha conseguido, né? Então, essa questão da saúde mental não tem a ver com conhecimento intelectual, vai acontecer com pessoas muito esclarecidas, com pessoas pouco esclarecidas, com pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro, porque acontece com nós humanos, com todos nós. Todos passamos por dores e aflições, mágoas, ressentimentos, todos passamos por essas coisas, todos somos chamados a evoluir. Todos somos chamados a amadurecer emocionalmente. E isso certamente não vai acontecer no isolamento, né? Na medida em que o sofrimento psíquico nos desafia e ele parece se intensificar, nessa mesma proporção nós temos que procurar aumentar os canais de comunicação, começar a ficar mais sensíveis à opinião do outro, não ficar tão ensimesmado, tão fechado em si próprio, porque isso só piora qualquer situação, qualquer quadro depressivo, né? Por isso que sempre se fala que uma estratégia muito importante para se evitar essas grandes crises é ter acessibilidade a espaços de saúde, a espaços de produção de saúde, né? Nós não vamos agora extinguir o Setembro Amarelo, porque vamos acabar com o suicídio no Brasil, porque tem um grupo de prevenção ao suicídio ali na esquina. Não. Então, as drogas sempre vai ter, a depressão sempre vai ter, né? Alguns desafios nós sempre vamos ter que encarar, mas se a gente souber o endereço de algum lugar onde eu possa ser recebido com respeito, bom, até que eu não vá, até eu saber que existe uma perspectiva de minimizar esse sofrimento, ou de alguém poder acolher a minha dor, isso já vai nos organizando, né? Isso já vai nos trazendo um grande alívio para a ansiedade. E esses espaços existem. O que nós temos que fazer é incrementar para que tenham mais espaços, para facilitar esse acesso, né? Para que outras pessoas possam se sentir encorajadas, então, a buscar esse auxílio, tá? Porque antigamente se achava assim que a pessoa tinha várias tentativas de suicídio e acabava morrendo de outra coisa. Hoje a gente sabe que um grande fator de risco para o suicida são tentativas prévias. Como é que a gente sabe isso? A gente só tem como saber um fenômeno dentro de um estudo longitudinal. Então não vamos discutir saúde mental com inferências e com suposições. Mas com o tempo se observou que a pessoa que ela comete um ato suicida, ela tem que chance? 50% de chance a mais do que as outras de acabar morrendo disso. E se isso se repete mais outra vez, essa probabilidade vai aumentando,
Ou seja, se já temos isso no histórico, se a pessoa já apresenta isso na sua história de vida, temos que ficar um pouco mais atentos para a instabilidade do humor, para a fragilidade emocional, não é? Para a instabilidade psicológica, porque é possível que essa pessoa seja recorrente, né? Nesse intento assim, de, em vários momentos, se sentir em falência e não pensar em outra perspectiva, senão essa situação, né? De acabar com a dor ou de provocar outras dores. Conduta autolesiva é crescente na população jovem, todos sabem disso. Os profissionais de saúde sabem, os profissionais de educação também têm se deparado com isso. As pessoas têm condutas autolesivas porque elas têm dores que não conseguem sufocar. Então, eles provocam cortes no corpo, pequenas lesões, porque aquela dor consegue sufocar aquela outra que não existe resposta. Então, veja como o sofrimento psíquico precisa ser acolhido e precisa ser encarado de uma maneira bastante séria, né, com muita sensibilidade. Porque é muito determinante para vários agravos em saúde, vários outros complicadores, né? Então, é super pertinente pensarmos a saúde mental, como eu disse, ao longo do ano todo. Agora nós vamos pensar nesse extremo do desatino da dor, que é acabar com a vida, mas depois a gente vai ter o janeiro branco para pensar a saúde mental e vamos ter todo o ano para pensar de que maneira que eu vou ter fatores de proteção. Fatores de risco do suicídio, o que é? Bom, nós temos então como fator de risco, em primeiro lugar, né, que neste momento eu quero colocar em primeiro lugar, a tentativa prévia, né? Então, é um ato muito grave uma tentativa de suicídio para eu não considerar aquilo relevante. Se já tem na história uma tentativa prévia de suicídio, isso é relevante na história daquela pessoa. Então, significa que aquele coração precisa de cuidados, né, muito intensos. Aquele coraçãozinho está precisando de mais amorosidade, mais luz, de mais perspectiva de vida, e não é uma coisa superficial, uma coisa que deverá ser um projeto, né, um projeto de vida, né? Então, fator de risco, tentativa prévia. Outro fator altíssimo de risco do suicídio é a doença mental pré-existente. Ou seja, a pessoa já tinha manifestado um transtorno mental, né? E por conta disso ela está mais sujeita a um ato impulsivo. Então, doença mental pode ser todas as doenças mentais graves e entre elas a gente inclui também as adições. Quer dizer, os drogaditos e basicamente os alcoolistas, eles têm então uma probabilidade maior de terminar a sua vida com um ato suicida, né? Então, esses são grupos que a gente observa que eles disparam, né, no nosso quantitativo, na nossa probabilidade, né, porque eles já têm esse histórico e essas fragilidades anteriores. Então, não tem como não atentar, né, para uma queixa de sofrimento psíquico dessa natureza, porque temos um fator de risco para isso tudo. E também temos que desassociar a questão desse ato suicida à doença mental. Tá? Primeiro que a doença mental não deve ser entendida como uma coisa que possa minimizar o valor de alguém, né? Como fosse demérito. Isso é uma questão a ser superada, né? Agora no Setembro Amarelo e ao longo de todos os meses do ano. Tem que desassociar. A pessoa está padecendo de sofrimento psíquico, está com sintoma, está com transtorno mental, está com uma doença qualquer, como qualquer outra, que precisa atenção especializada, naturalmente, mas não é o fim do mundo. Tá? Provavelmente o fim do mundo seja o suicídio. Antes do fim do mundo, nós temos muito o que fazer. A pessoa está com uma crise de ansiedade, até em função da pandemia, como alguns já sugeriram aqui nos comentários, vou tentar dar conta, né? Algumas pessoas estão um pouquinho mais angustiadas, naturalmente, em função dessa reclusão, então estão com um repertório mais restrito daquilo que lhe faz bem, né? Daquilo que lhe renova. Mas a gente está se dando por conta que essa é uma questão circunstancial. Estamos assim por força das circunstâncias, isso vai passar. Agora, quem já tem um sofrimento psíquico anterior
já tem um transtorno mental já diagnosticado de longa data. Claro que nós temos que atentar a isso, porque isso certamente vai ser um grande fator de risco para o suicídio, né? Mas, insisto, vou ser chato em dizer, não temos que encarar isso como defeito, não temos que entender isso como algo que seja um demérito para a pessoa, não, é um sofrimento, é um limite que a pessoa encontrou, tá? E vou te dizer mais, assim, digo muito mais, né? Essa questão do suicídio pode acontecer com pessoas normais, né? Pode acontecer com aqueles que, entre aspas, nós consideramos normais. Porque de uma hora para outra a pessoa pode ter subitamente um desatino, uma situação que ela acha que não vai conseguir metabolizar, e aí, num ato, né, impensado ou pensado demais, não sei, vai acabar com essa opção, né? Vai acabar com essa opção. Regina, quer chegar aqui? Regina está assistindo aula, né? Então, existe isso que nós temos que observar, né? Não necessariamente vão ser pessoas com diagnóstico, não necessariamente vão ser pessoas com transtorno, né? Às vezes vão ser pessoas que estão numa situação muito complicada na vida, numa fase muito difícil, que não estão conseguindo lidar, né? Então, um pouco eu falei dos grupos vulneráveis então seriam essas pessoas nessas faixas etárias que eu já citei, e nós temos a incidência grande, né, no nosso país aqui do suicídio, também na população LGBT. Se os dados já são suficientemente alarmantes, da ordem de pensarmos estratégias de políticas públicas para lidar com uma situação que beira uma epidemia, né? Em termos gerais, em termos populacionais, como eu situei aqui no Rio Grande do Sul, na população LGBT chega a 5 vezes maior a probabilidade de suicídio. Então, o índice de suicídio dentro dessa parcela significativa da população é muito grande para a gente querer não ver ou não considerar isso como pauta importante na saúde, né? Isso nos faz pensar o quê? Que o suicídio é um defeito ou o suicídio está relacionado a questões sociais, está relacionado também a fragilidades na estrutura familiar, né? Está relacionado à falta de acessibilidade, por exemplo, a uma vida digna, um mercado de trabalho, né? Possibilidades de competitividade no mercado de trabalho, possibilidade de se inserir, né, no contexto, no cenário onde se bem entende, né? Porque se vamos pensar em diversidade, temos que pensar não o lugar dos diferentes, mas onde é o lugar dos diferentes? É todo lugar. Se não pensarmos assim, o que nós teremos? Nós vamos ter inúmeros compartimentos, né? Inúmeros compartimentos. O lugar dos negros, o lugar dos brancos, o lugar dos normais, o lugar dos loucos. Dentro dos loucos, vamos pensar em faixas etárias. E isso nós vamos ao infinito. As pessoas têm que ocupar o espaço que elas querem. Elas têm que conquistar o lugar e a posição que elas querem sem barreiras. Em hipótese alguma, eu posso estar qualificando uma pessoa pela cor da pele ou pela opção sexual. Em hipótese alguma eu posso desconsiderar que preconceito mata. Não posso desconsiderar isso. Não com um profissional de saúde mental. Preconceito mata. E muitas vezes a pessoa se sentir desvalorizada ou preterida nas suas condições, nas suas qualificações, é um sofrimento muito grande, né? É um sofrimento que é muito difícil a gente quantificar e a gente sequer explicar para as pessoas. É um sofrimento muito grande. Então a gente sabe que tem situações que são limite, por exemplo. É muito difícil a pessoa entender que ela tem uma doença crônica.
Receber um diagnóstico de uma doença crônica é muito difícil. Pode ser diabetes, pode ser esquizofrenia, poderia ser câncer, poderia ser AIDS, poderia ser qualquer doença crônica. Tá? De qualquer forma, sempre é difícil receber um diagnóstico desse. Às vezes a pessoa não morre da doença, morre da tristeza, do abandono, né? Do preconceito, morre de ver sua vida empobrecida, porque os outros começam a evitar, por exemplo, né? Então, não dá mais para pensar em diferentes, né? A Renata está trazendo isso. Diferentes? Não, somos todos um, precisamos começar a entender isso. Infelizmente, o preconceito ainda mata. Também a colega Renata Garcia trouxe isso, né, para me ajudar na minha fala, né? Está me reforçando, né, com relação a isso, né? A saúde não é apenas aquilo que a gente enxerga, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos assolados por um vírus que a gente não enxerga a olho nu. Então, algumas pessoas que têm dificuldade de abstração não conseguem entender aquilo que não enxergam, aquilo que elas não consideram concreto, mas existe. Se um vírus existe e a gente não enxerga, o amor também existe e às vezes a gente não enxerga, né? Então, nós temos que superar essas barreiras e temos que pensar. Saúde é considerar tudo isso, né? É considerar exatamente o espaço democrático que nós temos que ter para a gente se expor, para a gente poder ter respeitado as nossas opiniões e preservado. Mas se eu vou num espaço de produção de saúde, eu não posso, de maneira nenhuma, estar nesse lugar com medo do que as pessoas vão dizer de mim, né? Com medo do que as pessoas vão sair comentando. Não! Se é um espaço de produção de saúde, a saúde vai crescendo na medida em que a confiança vai se estabelecendo. As trocas vão ficando mais profundas, né? As trocas vão ficando mais significativas na medida em que a gente vê reciprocidade, que a gente vê cuidado. Não é, Denise Grafulha? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente recebe. Cuidado. Eu posso até me desentender com uma pessoa, mas o que ela confiou para mim precisa manter. O espaço sagrado da confiança. Não é, Laurinha? Então, eu posso me desentender com a Fabíola ali, quebrar os pratos com a Fabíola, né? Mas as coisas que ela me confiou, eu preciso ter a dignidade de ainda manter aquilo, né, preservado, né? Cuidado. Quem trabalha com saúde mental trabalha com cuidado, né? E cuidar significa cuidar também dessas dimensões. Todos nós, eu estou vendo psicólogos, enfermeiros ali, além da Denise, a Cíntia, né, passou mais colegas meus aqui, todos nós trabalhamos na saúde pública ou não, ou mesmo na saúde privada, com o cuidado. E o cuidado, às vezes, significa a gente fazer uma atividade que é rotineira e, ao mesmo tempo em que nós estamos cumprindo a nossa função dentro daquela rotina, vão se somando outras coisas. Porque se a pessoa se sentir à vontade contigo, vai trazendo diversos outros elementos que não estavam previstos naquele procedimento. E isso é cuidado, é a gente ter paciência para trazer, né, um espaço para a pessoa expor aquilo de que ela necessita e assim ela realmente sair daquele cuidado, daquele encontro, daquela consulta melhor do que quando entrou. Isso, quando a gente faz com alegria, quando a gente faz com seriedade e com prazer, bom, aí não tem salário que pague. Né? Aí a gente sente que a gente ganha muito mais, às vezes, do que a gente consegue transmitir, porque isso é extremamente gratificante. Né? Isso é o que faz a ética nas nossas relações, aqui como está dizendo a Cíntia, né? E a Denise dizendo que o cuidado não deve ter julgamentos, justamente isso. Isso que faz a qualidade das nossas relações. Né? Às vezes a pessoa recebe a tua atenção e tu pensas que tu fez o mínimo. Daqui a pouco vem outra pessoa. Como é que tu chegasse aqui? Ah, aquela pessoa que tu cuidasse me indicou. Então, parece que aquilo foi pouquinho para mim, mas foi significativo, tanto que gerou confiança para que aquela pessoa
sugerisse, né, que recorressem até a ti pessoas de que ela tem alguma ligação afetiva, né? Então, a Adriana Dora da Fonseca aqui, que bom, obrigado pela presença, falando em empatia, ética, confiança, não tem como a gente desassociar, concordo, não tem como a gente desassociar. Então, saúde mental é um tema delicado, não é para trabalhar de qualquer jeito, não é para ser feito de qualquer forma. Quando a gente vai a público dizer o paradigma do acolhimento e vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu não estou entregando diplomas de psicólogo para todo mundo, porque eu não me fiz psicólogo, assim ninguém vai se fazer, né? Não significa simploriizar o meu cotidiano, como também qualquer um de vocês, quando vem a público, da mesma forma. Mas significa que aquilo que a gente não entende, a gente não pode desvalorizar, né? Aquilo que a gente não entende, o que não está ao meu alcance, eu não preciso fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito simples do bom senso, né? Se eu não sei, eu não faço. Mas eu posso iniciar um processo que é importante e que quem vai daqui a pouco concluir vai ser ali a Adriana, vai ser a Clarice, vai ser alguém mais que vai trazer o conhecimento que eu não tenho, e não há demérito nenhum nisso. O sofrimento de que eu estou falando, que a gente pensa no Setembro Amarelo, ele é tão grande que tem espaço e trabalho para todo mundo, não é? Olha, o Caio está te elogiando aqui, Denise, vice? Está elogiando o teu trabalho. Ah, eu adoro quando as pessoas fazem manifestações assim, tão saudáveis. Então, gente, temos que pensar, assim como a gente pensava anteriormente, temos que superar essa preocupação de grupos de risco. Não, grupos de risco não. Vamos pensar que o sofrimento está presente, pode estar presente ao longo da vida, e a possibilidade da superação e da minimização dessa dor, desse sofrimento ou desse conflito também pode estar ao nosso alcance. Então, para isso, a gente precisa minimizar alguns preconceitos, a gente precisa naturalizar algumas discussões, não é? A gente precisa se informar mais do que a gente já sabe, não é? E trazer com muito cuidado as queixas desse sofrimento, porque às vezes o pedido de socorro é sutil e a pessoa não percebe, né? Mas de uma maneira geral, todo mundo que se mata avisa. Às vezes avisa de uma maneira que a pessoa não tem a sensibilidade de ler ou de entender, mas sempre avisa, né? Se o sofrimento ele vai num crescendo assim, geralmente, muitas vezes a pessoa questiona a si própria, será que realmente é só isso que eu posso fazer? E nesse tempo é vital, é fundamental que a pessoa tenha uma opinião, que a pessoa tenha um outro parâmetro. Aliás, procurar parâmetros é uma coisa bastante saudável sempre, né? Nós, quando estamos estudando, a gente procura parâmetros. Nós, quando estamos adoecidos, também procuramos parâmetros para ver, né? Então, é isso, né? Precisamos, quando estamos experimentando um estado depressivo do nosso humor, aumentar os canais de comunicação, resistir à tendência do isolacionismo, né? E de começar a minimizar ou não entender ou não considerar a opinião alheia, né? Precisamos ventilar nosso pensamento, isso é super importante. Precisamos começar a trazer a saúde mental para outros níveis, inclusive dentro da escolarização formal. Acho legal começar a pensar em administração de conflitos, em tempo de ficar só decorando osso no ensino fundamental, quantos ossos tem o corpo humano. Começar a pensar também que no ensino fundamental as pessoas já foram violentadas sexualmente, já foram violentadas moralmente, já estão em condições subhumanas, já assistem pornografia na TV, então nós temos que falar. Nós temos que trabalhar a educação e a prevenção e, principalmente, evitar agravos. Nós temos que falar, não podemos fingir que não está acontecendo. Então, penso que nesses espaços, com pessoas que estejam se sentindo à vontade ou que outras pessoas, né, possam visitar esse contexto e trazer a sua contribuição, mas começar a discutir a saúde mental desde as primeiras questões das relações, não é?
da administração de conflitos, como eu estava dizendo, mas entender também, às vezes, esses estados emocionais que são muito exigentes para algumas pessoas, que são sofridos, né, que são doloridos, né, para que as pessoas entendam que, às vezes, aquele sofrimento que só ela sente, não é só ela que sente, que aquela coisa que não tem a menor perspectiva existe, né, vai começar a aparecer perspectiva e outros panoramas, outros cenários, na medida em que eu me permito, então, né? Que eu me permito observar e receber as informações dos demais, né? Então, como fator de proteção, né, com relação a essa crise violenta, né, que os fatores de risco eu já citei, como fatores de proteção, eu aposto na educação, eu aposto na prevenção, né? Eu aposto na possibilidade das pessoas conseguirem se abrir mais, conseguirem falar mais sobre as suas questões, né? Conseguirem discutir melhor saúde mental, né? Sabendo conceituar o que é saúde, sabendo conceituar o que é doença, né? Não achando que a pessoa está em demérito porque ela está procurando um auxílio, mas talvez ela esteja sendo responsável, talvez ela esteja sendo até mais saudável do que quem está julgando, né? Então, temos aqui a Fabíola participando, lembrando que o trabalho com o público LGBT aqui na cidade de Rio Grande começou no bairro Santa Teresa, aos cuidados do Cleiton e da Denise Grafulha. Fabíola está aqui agradecendo a presença, agradeço a presença da Fabíola, do povo do ambulatório LGBT, que foram gentilmente, especialmente convidados, né? E agradeço a todas as pessoas que nos enriquecem com seus depoimentos, né? Com as suas participações. E como eu tenho dito repetidas vezes, né? A saúde é uma construção, né? A saúde é um investimento, é um projeto a ser perseguido. Como fator de proteção ao suicídio, nós temos que trabalhar o quê? A valorização da vida. Então, chega de banalizar o sofrimento, chega de banalizar o que eu desconheço, né? Chega de justificar, né, um erro por outro ou pela ignorância, mas não, precisamos trabalhar num viés de mais assim, acessibilidade, né? De nos permitir conhecer e experimentar o que a gente ainda não sabe, né? Uma vida é muito pouco para a gente aprender, a gente não consegue apreender de tudo, que quando a gente consegue entender o básico da esfera do corpo, tem um universo que é a perspectiva da mente, e ainda temos a espiritualidade. Então somos seres multidimensionais, né? Então precisamos respeito na nossa complexidade. E isso significa que nós temos que ser complexos, não complicados. Temos que simplificar algumas coisas, né? E temos que nos dispor, então, a crescer através dessas trocas, através da busca do conhecimento e através dessa desconstrução. Todos nós somos construídos preconceituosos, né? A maior parte de nós foi construído, foi moldado, formado de uma forma. Quando eu me reconheço com esse limite do preconceito, né, eu que preciso responsavelmente começar a quebrar essas coisas e essas barreiras dentro de mim. Tá? Eu é que preciso, isso é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade que eu espere que é a vida por si só, não é? Ou que eu vá fazer isso através de uma leitura. Não, a gente se empenha em ler, se empenha em estudar, mas tem que se empenhar em colocar as coisas em prática, né? Então, trabalhar com saúde é trabalhar com a perspectiva do acolhimento. Trabalhar nessa perspectiva significa a gente superar a gente mesmo, porque o diverso não é aquilo que eu consigo entender, mas é aquilo que eu tenho e vou ter sempre, né, na minha capacidade de assombro, a possibilidade de ser sempre surpreendido, né? Cada um de nós traz uma bagagem, uma historicidade, mas sempre existe a possibilidade de sermos surpreendidos, sempre existe a chance da gente olhar para um lado e, opa, isso aqui eu preciso conhecer melhor, isso aqui eu preciso buscar ajuda para entender de outra forma, mas eu preciso
Eu preciso, o que eu não posso mais a essa altura do campeonato, oi Zane, obrigado, a essa altura do campeonato, eu achar que dá para ter saúde com preconceito, que dá para ter saúde com atitudes que só provocam e intensificam o sofrimento psíquico. Não. Nesse momento, né, de pandemia, nesse momento que as pessoas estão manifestando mais tristeza e mais ansiedade, mais irritabilidade, né, porque, como eu disse, estão esgotando seu repertório, é o momento que a gente vai ter que necessariamente pensar na saúde mental, avaliar o que nós tínhamos pré-existente e que não cuidamos, né, e ter objetivos factíveis, né? Então a gente está sempre brincando, fazendo graça, porque nem tudo tem que ser tão sério, né? De vez em quando a gente tem que, né, dar uma ironizada para a coisa ficar mais fluida, né? Então a gente brinca assim, o sujeito está na pandemia e está reclamando que quer ser normal. Bom, vai ser normal quem era antes, né? A pessoa não vai voltar a ser normal se já não era. Então a gente está brincando com essa coisa, porque a gente ri até da gente mesmo, né? Porque é isso, a gente tem que olhar nesse momento, que é uma circunstância, como eu disse, como é que eu posso fazer o melhor para nesse momento eu não adoecer mais ainda, mas para nesse momento eu aprender alguma coisa e quando eu passar dessa fase sair um pouco melhor, né? Essa é a minha responsabilidade. Mas isso não vai acontecer por nada, vai acontecer com muito investimento, vai acontecer às vezes com muita insistência. Porque passar pelas coisas não nos traz conhecimento. O que nos traz conhecimento é a reflexão, é ir e voltar. Fletir, refletir, fletir, refletir. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que já superou algumas coisas e às vezes a gente surpreende negativamente com a gente mesmo. Então, é a hora da gente avaliar, né, os recursos que a gente tem, procurar outros recursos, segurar a onda até em consideração com quem convive com a gente. Não dá para eu resolver destemperar se eu tenho, por exemplo, criança em casa ou pessoas, né, ou pessoas que necessitam do meu equilíbrio, não dá para eu me dar o luxo de fazer isso, né? Mas dá para eu pensar que a saúde mental agora está complicado, está sendo mais exigido, mas depois que isso tudo passar, eu não posso esperar uma outra pandemia para me lembrar da saúde mental. Né? Eu tenho que agora começar a pensar em algumas coisas que sejam mais sensíveis e algumas coisas que investindo eu possa me sentir mais leve, mais tranquilo, né? Então, essa é a questão, né? Os fatores de proteção, eles estão relacionados à qualidade, à dignidade de vida. Né? Isso a gente encontra no convívio, isso a gente encontra quando a gente tem uma rede em que a gente tem aquela rede que ela é tão especial que às vezes ela chega a ser mais significativa até do que a nossa família consanguínea, né? Mas são aquelas pessoas que a gente sente, mas é da minha tribo, essa pessoa com certeza é da minha tribo. É aquela pessoa que às vezes não precisa dizer muito, que a presença já é saudável, né? Então, fatores de proteção é isso. Às vezes a pessoa não tem o que ela pensa que necessitaria ter, que é o apoio dentro de casa, mas consegue apoio suficiente porque ela se esmera em ir para a vida, em buscar, em aprender, em arriscar, né, nas relações, e aí ela traz conquistas e tem então uma rede que faz com que ela se sinta cuidada. Todos nós precisamos disso, né? Todos nós precisamos nos sentir cuidados, amparados, em vários momentos queremos nos sentir valorizados, né? E a gente não vai conseguir isso com isolamento, a gente vai conseguir isso com a nossa insistência em superar esses limites que são naturais que todos nós temos. Nenhum de nós nasce perfeito, né? Se alguém aqui chegou com as asas, quando chegou aqui teve que tirar as asas e pagar a conta igual a eu, igual a tu, igual a todos nós. Então aqui estamos todos nivelados na mesma condição humana. Mas não podemos esquecer a nossa humanidade nesse sentido. Vamos procurar nossa tribo, como a Denise está gostando, mas vamos conviver com muitas pessoas que são estranhas e que às vezes são contrárias ao nosso pensamento. Mas vamos conviver, vamos sobreviver, vamos aprender a lidar, porque a inteligência emocional é isso. Eu vou conseguindo transitar nos diferentes grupos na medida em que eu conheço
os meus sistemas internos, né? O meu funcionamento, né? Então, o meu autoconhecimento permite que eu possa fluir nas relações, em relações saudáveis, em relações duradouras, em relações que possam trazer saúde mental. Então, fatores de proteção é qualidade. É qualidade, temos que buscar sempre qualidade, né? Então, às vezes eu digo brincando, olha, ser feliz dá um trabalho. Porque, claro, não é uma coisa que a gente recebe por SEDEX. Então, a gente tem que ter, em termos de saúde mental, a gente tem que ter o quê? Ambição. A gente tem que ter projeto. A gente quer ser feliz, tem que trabalhar para isso. Né? Tem que, às vezes, pode parecer estranho, mas às vezes, para ser feliz, tem que enfrentar a depressão. Tem que começar pelo ruim, tem que começar pela limpeza profunda. Né? E aí sim, aí a gente começar a se sentir com a fluidez necessária para que as coisas não sejam tão dramáticas, né? A minha inserção no mundo do trabalho, no convívio social e familiar, nas relações íntimas, tudo possa ser enriquecido junto. Então, valorização da vida, qualidade de vida, dignidade, lidar com as diferenças, superar os nossos preconceitos, nossos limites, porque vários dos nossos limites são impostos. E vários dos nossos limites são autoimpostos. Tá? Nem todo mundo consegue enxergar sua sombra, né? Mas nós temos a luz e nós temos a sombra. E nós temos que estar em paz com os dois. Né? Vocês lembram do desenhozinho do Walt Disney? Né? O personagem sempre tem um diabinho de um lado e o anjinho do outro. Isso é claro para nos mostrar como a gente tem a luz e a sombra. Então temos que ter coragem para enxergar a nossa sombra, temos que ter coragem para investir na nossa luz. Né? Então, a minha mensagem final é de gratidão por vocês permitirem que eu seja psicólogo, por vocês permitirem que eu seja psicólogo destas maneiras que a gente está inventando, que a gente está adaptando e flexibilizando em função do momento, né? Muito contente pelo apoio dos colegas aqui, a participação, o incentivo. Obrigado, Silvia, Luciana também. Isso me aquece meu coração e, como eu disse, o assunto é espinhoso, é difícil, mas com vocês tudo ficou tranquilo. Que a gente possa ter esses momentos. Eu sugiro que vocês também, né, procurem outros momentos e essas reflexões, que não se restrinja a esse período, mas, né, com a sensibilidade que a gente tem que ter a respeito da riqueza que é a nossa interioridade, a gente possa ao longo do ano, nas diferentes campanhas, pensar um pouquinho como é que está a nossa adaptação. Seja no Outubro Rosa, no Novembro Azul, no Março Lilás, seja o que for, ao longo do ano. E convido então janeiro para começar um novo ano, o janeiro branco, pensando na saúde mental. Aí não vamos falar de doença, aí vamos falar em saúde, que também é importante. Obrigado mais uma vez, vamos seguir conversando, vamos seguir aproveitando espaços como esse e vamos seguir dialogando, porque isso é saúde. Obrigado e boa noite.